Olá, meu nome é Elaine, eu sou casada, tenho 3 filhos, quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. Quero falar com vocês a respeito do meu filho Felipe. Felipe nasceu portador de síndrome de Down e desde que nasceu, desde o primeiro mês de vida, ele já começou a fazer as atividades que a PAI da cidade em que eu morava ofereciam. Então, ele já trabalhou todos aqueles aspectos que são necessários desde bebê para que ele chegasse até a escola, para que ele desse continuidade à vida dele. Bom, inclusão. Na época, o Felipe começou na APAE, na parte pedagógica também, mas logo em seguida nós levamos para uma escola particular. E aí eu já passei pela minha primeira frustração com relação à inclusão, onde nós percebemos que ele tinha recreio em horário diferenciado das outras crianças, onde eu percebia que os professores, nem na hora de elaborar avaliações específicas, não davam conta de fazer, era sim muita falta de conhecimento mesmo. O Felipe, ele é mais dependente, ele tem mais dificuldade, essa área cognitiva dele, ele tem muita dificuldade. Ele tem muita facilidade no esporte. Ele tem muita habilidade com bola, tudo muito tranquilo, mas na parte de aprendizagem mesmo ele tem muita dificuldade. Desde criança a gente observava que ele tinha alguns momentos de ficar muito irritado, muito nervoso. E quando chegou mais ou menos com os 18 anos, a gente pôde observar que estava acontecendo uma coisa que não era legal. Ele continuava estudando com crianças pequenas, mas estava de olho nos adolescentes. Aquilo ali começou a desestabilizá-lo. Ao mesmo tempo, o irmão dele teve alguns acidentes e que parece que agravou o quadro. Então, quando menos esperávamos, ele ficou muito magro, ele ficou babando, coisa que ele nunca fez. E uma amiga me indicou um médico que com muita lentidão, ele foi administrando, experimentando mesmo medicamentos, até chegar em alguma coisa que deixasse o Felipe menos catatônico, menos grogue, né, e dormindo menos. E isso tudo durou alguns anos, foi tudo muito difícil. O que acontecia nas crises? Nas crises, ele quebrava os pratos da casa, cheguei em momento de não ter nenhum prato mais em casa, quebrava as portas, maçanetas, dobradiça, o que tinha de tanto nervosismo, de tanta agressividade. Era uma força descomunal, muito, era um desequilíbrio completo. E não era só na nossa casa, se eu viajasse, também acontecia a mesma coisa. Até que chegou um determinado dia que ele teve um acidente que, na hora que ele quebrou a porta da casa, ele teve o pulso cortado com o antebraço e nós tivemos que levá-lo para o hospital, onde ele tomou vários pontos. Bom, é, a realidade, o que eu encontro na realidade na vida do Felipe? Ele teve aula de música? Teve, muito frustrante, porque um dia o professor ia, outro dia o professor não ia, porque era serviço público, né? Professor descapacitado, né? Não capacitado, então assim, foi muita coisa. Ele fez aulas de natação, ele fez aulas de judô, até em 2018, onde ele estava fazendo academia, estava malhando, estava fazendo musculação, fazendo caminhada, porque nesse meio tempo aí, como ele tomava remédio demais, ele acabou engordando muito, que é um problema também que acontece com os portadores de síndrome de Down. Ele engordou muito, mas em função do excesso de medicamento que o tirava da rotina normal. Aí, quando foi em 2018, nós, agora no final do ano passado, nós viajamos e quando chegou em janeiro, o Felipe teve uma pneumonia que complicou para uma doença respiratória que chamava-se antes de SARA, que praticamente que o levou para uma UTI e que nós tivemos o diagnóstico de que ele estava morrendo e que a gente não iria trazê-lo para casa. É uma doença gravíssima, é uma doença que 30, 50% das pessoas sobrevivem e depois de muito, mas muito sofrimento, depois de 24 dias num CTI, o Felipe conseguiu sair
daquela situação, onde ele estava em coma, ele estava entubado, sofreu uma traqueostomia e depois de 24 dias no CTI, depois de um milagre para quem tem fé, ele hoje está vivo. E eu quero finalizar dizendo só uma coisa. Eu quero voltar lá no ano que o Felipe nasceu. No dia que o Felipe nasceu, no primeiro mês dele lá na APAE, eu conheci uma senhora que tinha 3 filhos homens e uma filha mulher. Os 3 filhos homens dela viviam na cama, ela tinha que dar banho, comida, bebida, tudo na cama. Os filhos dela nunca andaram. A única filha normal, com 15 anos ficou grávida. O marido alcoólatra e praticamente matou a filha por causa da gravidez na adolescência. E ela um dia virou e falou comigo que ela sabia que tinha pessoas que sofriam muito mais do que ela. Então o que eu posso dizer é, a vida é assim, a vida é assim, e isso tudo faz a gente crescer. Eu cresci, na minha família todos cresceram, nós estamos crescendo e nós continuamos a vida sempre. Do jeito que ela vier, nós vamos continuar sempre. Beijos.